E aí, beleza? Woodstock vem voando em um dia de muita neve. Foi até acertado por um bocado, mal conseguindo voar. Porém, pousou na casa do Beagle mais simpático de todos os tempos, o Snoopy. E eram grandes amigos e até se abraçaram. Porém, eram 7 da manhã, hora de ir pra escola, e Marcy foi a primeira a acordar. Depois, Patty e Pimentinha, na sequência Schroeder, e Lucy acordando o seu irmão Linus, que não ficava sem seu cobertor. Mas Sally, a irmã de Charlie, recebeu uma ligação, que era um dia de muita neve e não teria aula. E em dias assim, a alegria da molecada só aumenta, e Snoopy e Woodstock também ficaram bastante felizes. Iriam jogar hóquei naquela neve toda no lago congelado, esperando mais uma pessoa. O único que estava demorando demais e atrasado era ele, Charlie Brown, com dificuldade para arrumar, mas finalmente saiu. Só que Charlie aquele dia queria empinar pipa, e ele estava animado, pois era um dia de boa brisa e nada de árvore devoradora de pipa por perto, e correu com toda a energia, e não é que ela subiu, mas acabou se enroscando na própria linha da pipa e levou um baita tombo, indo parar no lago congelado, onde a molecada estava se divertindo. Meio desgovernado por causa da pipa, foi arrastando a galerinha e até atrapalhando Lucy, sua arqui-rival, no seu salto. Charlie foi parar na árvore devoradora de pipas e ficou pendurado, e realmente não era seu dia de sorte. Lucy até ficou tirando onda da cara dele, pois como mané que era, não queria colocar aquela pipa para voar, pois ele era o Charlie Brown. Só que Linus era seu amigo e dizia que ignorar sua irmã foi o que fez ele sobreviver. Porém, Snoopy aquela manhã estava a fim de brincar com o cobertor de Linus, puxando ele pelo lago congelado, que foi isso que virou um trenzinho de amigos do Charlie Brown, e até o Woodstock entrou na brincadeira. Mas foi mais um dia divertido para a galerinha e um dia frustrante para Charlie Brown. Mas ele não iria desistir, tanto de soltar pipas quanto de arremessar bolas de beisebol, dizendo que iria treinar todos os dias e se tornar o melhor arremessador da escola. E com a ajuda do seu leal amigo Snoopy e Woodstock, animador de torcida, Charlie Brown iria fazer o arremesso, que dali sairia o campeão do campeonato. E apesar das dicas de Snoopy, Charlie Brown perdeu para um boneco de neve. Bom, na verdade era o Snoopy, e para Charlie Brown seria um longo inverno. Porém, alguém estava se mudando para a vizinhança e possivelmente era uma criança nova. E toda a molecada por ali já estava bem animada para ver se ela encaixava em alguma coisa que eles gostavam. Só que Charlie Brown estava mais preocupado apenas se a pessoa nova não iria julgá-lo pelos seus defeitos, torcendo para ser um novo dia. Só que Charlie Brown era meio azarado e acabou derrubando a cerca, e a molecada meteu o pé dali. E à noite ficou perguntando a Snoopy o porquê tudo que ele fazia dava errado, torcendo para que o vizinho novo ser um amigo que prestasse atenção nas coisas que ele fazia. Só que Snoopy caiu foi no sono, e na escola no dia seguinte Snoopy não podia entrar. Ficou lá chorando as mágoas, mas a curiosidade da molecada para saber do garoto novo. Mas era apenas Charlie Brown atrasado, e Linus iria mostrar o seu mini avião da Primeira Guerra Mundial, que incrivelmente ainda voava, causando a maior bagunça na sala. Mas era hora da aula começar, e segundo a professora de matemática, o aluno novo iria para aquela sala. Mas para surpresa, era uma menina, e segundo a molecada, muito bonita, deixando o Charlie Brown morrendo de vergonha. E a garotinha ruiva se sentou na primeira fila. Só que hoje na escola era dia de teste surpresa, e Charlie já nem estava mais prestando atenção na prova. Enquanto esse Snoopy tentava entrar na escola no maior estilo Missão Impossível, e ainda queria fingir que era um aluno, porém ainda não sabia usar muito bem um fichário. Só que ali achou uma máquina de escrever, e Charlie percebeu que a aluna nova tinha terminado a prova e o seu lápis rolou até a carteira dele. Percebendo que ela mordia o lápis igual a ele, porém faltava 1 minuto para acabar a prova e terminou rapidamente. Ficando nervoso, até esqueceu de escrever o nome, talvez escrevendo até na prova errada, e também porque Patty gostava dele. Mas a vergonha veio na hora que foi se apresentar para a aluna nova, esquecendo até o seu nome. Indo parar na enfermaria porque não conseguia parar de sorrir, com o coração acelerado e completamente apaixonado pela garota nova. Acabou passando mal com excesso de carência. Já Snoopy levou a máquina para casa e aprendeu junto com seu amigo Woodstock como usá-la. E depois disso começou a escrever um conto de terror e guerra, onde Snoopy era o piloto da Primeira Guerra, atrás do infame Barão Vermelho. Snoopy aí se chamava o As Voador, e nessa história o Barão que levou a melhor, porque era parte escrita por Woodstock. Já
Charlie continuava morrendo de amores e ao mesmo tempo vergonha da garota nova, e com isso Snoopy começou a investigar, chegando até mais perto do que ele imaginava, só para deixar Charlie ainda mais com vergonha. Mas sua irmã queria ver o que tanto ele olhava pela janela, descobrindo que Charlie estava apaixonado pela garota nova. E com isso Snoopy teve a ideia de escrever as histórias do As Voador, onde ele tinha um grande amor e também pilotava aviões e se chamava Fifi. Era a coisa mais bonita que ele já tinha visto, e Fifi adorou ver Snoopy e sua equipe, que eram bem atrapalhados, mas não conseguiu entregar as flores para ela, que arrumou seu avião e partiu. E bom, pelo menos essa história deu a ideia de Snoopy para ajudar Charlie, e ele tinha que entregar o lápis com uma flor, porém estava faltando coragem até para apertar a campainha, e Snoopy fez isso. Mas mesmo assim, Charlie Brown ainda morria de vergonha. Olá? Esse é o tal do cagão. Já Lucy vendia conselhos a 5 centavos, e Charlie queria uma dica de como conquistar o coração da menina que ele gostava. Lucy disse que o maior problema dele é que ele tinha uma cara de derrotado, e as mulheres não gostavam disso. Então ele tinha que ler o livro de 10 maneiras de como se tornar um vencedor, deixando o Charlie um pouco animado. E tá aí a prova que conselho bom é aquele que se compra. Charlie começou a ler o tal livro que dava conselhos legais de como mostrar confiança, por exemplo, mas no contato visual perdeu para Snoopy. Mas Charlie ouviu sua irmã treinando para o show de talentos da escola e decidiu participar também. Uma vitória o tornaria mais confiante e faria um show de mágica com a ajuda de Snoopy. E quem sabe não venceria em primeiro, né? Então, naquela noite no palco, as apresentações já tinham começado. Charlie chegou com seu pequeno smoke, gravata, borboleta, meio desajeitado, porém a garota estava na plateia. Era hora de encher-se de confiança, e assim que os outros se apresentaram, ele estaria depois da apresentação de sua irmã, que não estava lá grandes coisas, e começaram a zoar a Sally Brown pelo número ser bem ruim e queriam tirar ela do palco. No entanto, Charlie sabia que sua irmã tinha um grande finale para sua apresentação, mas ele tinha que decidir, era o tempo dele ou da sua irmã, já que as apresentações estavam acabando e Charlie seria o último. Então ele fez uma mudança de planos. Ele seria a vaca para sua irmã laçar e Snoopy o cavalo, e para completar, abriram as cortinas e acabaram se tornando um grande show de comédia ali no show de talentos. E Sally foi muito bem na sua apresentação, ganhando muitos aplausos da galera, e o que estava horrível se tornou um grande espetáculo, tudo graças a seu irmão. Então com isso, Sally ganhou o show de talentos e Charlie uma foto de destaque na capa do jornal, para piorar ainda mais a sua autoestima. Porém o lance era não desistir, e segundo o livro só dependia dele, porém tinha uma outra pedra no sapato para tirar, a Patty Pimentinha, que se dizia um dia ser sua namorada, e ainda deu a função para ele levar torradas e cupcakes para o baile de inverno. Mas o que ele queria mesmo era conhecer a tal garota nova, descobrindo que ela gostava de dançar e fazendo maior bagunça no quarto para aprender. Mas quem era pé de valsa mesmo era o Snoopy, que mandava bem na salsa, e Charlie, coitado, não manjava nada. Só que Snoopy estava a fim de ajudá-lo, ensinando desde o básico ao avançado, e deu uma animada em Charlie, que já estava imaginando que seria um casal vencedor do baile. Mas depois de ensaiar bastante, o dia do baile chegou. A galerinha estava meio com vergonha, mas Sally puxou a dança e todos começaram a se divertir. Charlie estava a caminho, tinha preparado cupcakes, só que chegou na escola com a bandeja vazia graças a Snoopy. Charlie era atrapalhado, mas também tinha um coração mole e iria levar o ponche para Marcy para mostrar que era cavaleiro. Mas sua camisa ficou presa na porta, vendo que a garota nova tinha ganhado o troféu de melhor dançarina da noite, que faria o par com o garoto que melhor dançava. Só que Charlie Brown estava meio enroscado e ainda com um baita ponche na mão, mas foi graças a Snoopy que ele se soltou. Chegando na hora da apresentação, o lance que depois que Snoopy dançou, Charlie mandou bem. Na sua vez, foi a melhor dança. Só que aquele ponche estava no chão e acabou escorregando. Seu sapato bateu no splinter da quadra, espantando toda a molecada, e só choveu em Charlie Brown. Bem, agora que sua autoestima estava quase melhorando.
E olha que isso virou história para Snoopy e o As Voador, que procurava sua amada Fifi pelos ares, através do seu carisma, estava começando a conquistá-la. O problema era o terrível Barão Vermelho, que atacou o As Voador e na sequência atacou Fifi. E ainda a sequestrou entrando em um túnel de trem, e Snoopy só não bateu porque o Woodstock tirou a folha a tempo. Isso acontece quando está muito dentro da história, e no dia seguinte a garota ruiva não estava na sala. Tinha ido visitar sua avó, que estava doente, bem no dia que era um resumo de um livro, e fariam isso em dupla. E Charlie pegou no sorteio a garota ruiva como parceiro, já fantasiando tudo que fariam juntos, até viajando demais, só que como ela estava em outra cidade, teria que fazer sozinho. Porém, a nota da prova foi divulgada. E olha só, Charlie Brown tirou a nota máxima e faria até uma festa na segunda-feira para comemorar o gênio do colégio. Ficou popular e todo mundo começou a curtir Charlie Brown agora e segui-lo. Tudo que ele fazia, nem que fosse coisas simples, a molecada via como genial. E a sua irmã até liberou uma excursão para conhecer o habitat do gênio Charlie Brown, sendo o garoto prodígio do colégio, com direito a seguranças, e apesar de todo mundo gostar dele, sua autoestima ainda continuava baixa, pois não tinha certeza o porquê gostavam dele. Porém, ficou tempo demais curtindo a fama e esqueceu do resumo do livro, indo atrás de Marcy para pegar uma dica do melhor livro de todos os tempos. Ela até estava no lago, mas como sua irmã não colaborou, foi para casa, gerando uma baita confusão, pois Charlie perguntou para a Patty Pimentinha qual era o melhor livro, e ela disse O Leão Destrói, que claramente não existe, mas encontrou Marcy na biblioteca e descobriu o verdadeiro nome do livro. Guerra e Paz de Leão Tolstói. Era um livro grande e ele iria demorar muito para ler e resumir ainda, já que era para entregar segunda-feira. No entanto, ele estava determinado para ganhar a estrela e ser reconhecido pela garota ruiva. Voltando para casa em grande estilo, e começou sua jornada para ler o livro gigantesco chamado Guerra e Paz. Passou o final de semana todo lendo aquele livro enquanto fazia suas coisas e até impressionando ainda mais a galerinha. Charlie Brown finalmente terminou e com as anotações certas descobriu que basicamente houve uma guerra e depois teve paz. Mas teria que explicar isso em 1000 palavras em um resumo, mas de forma alguma iria desistir. Fez o resumo no domingo, que mal conseguiu dormir, pois já era segunda e seria o dia de sua festa de melhor nota do teste anual. E como ninguém na história da escola nunca tinha tirado aquela nota máxima, foi decretado o dia de Charlie Brown, ganhando a medalha de honra e seria finalmente reconhecido pela garota ruiva. No entanto, descobriu que assinou a prova errada e estava levando méritos por outra pessoa, a Patty Pimentinha. E assim, se mostrando mais uma vez um garoto de um caráter incrível, Charlie Brown contou a verdade, que a prova não era dele e sim de Patty, e não merecia toda aquela festa, saindo triste e decepcionado, mas fazendo a coisa certa. Mais tarde ficou isolado e Linus foi falar com ele, dizendo que foi um gesto muito nobre e não era para ele ficar triste, pois o esforço que ele fez com o resumo, com certeza ele ganharia a estrela. E olha que Linus tinha razão. O resumo dele estava excelente para um livro tão complexo, só que a garotinha ruiva se aproximou e Charlie ficou morrendo de vergonha. No entanto, essas páginas de resumo acabaram voando e eu nunca vi um garoto tão azarado, pois o aviãozinho de Linus destruiu o resumo de Charlie. Quem ficou muito bravo também foi o As Voador, que em seu livro no capítulo 4, agora iria atrás do Barão Vermelho pelos céus de Paris, chegando no topo da Torre Eiffel, mas depois disso seguindo o Barão Vermelho até a sua base, um território hostil e perigoso, onde estava sua amada Fifi presa. Porém, toda a base e o Barão o cercou, atirando no seu avião / casinha de cachorro, fazendo Snoopy cair e seu aviãozinho ficar completamente destruído. Ficando perdido da base, mas tinha que retornar para o seu aeródromo se ele quisesse realmente resgatar Fifi. É claro, em paralelo tinha o sofrimento de Charlie Brown agora, que estava cada vez mais triste. Claro que as histórias do As Voador eram as maluquices de Snoopy, onde todas as crianças sempre acharam o cachorro do Charlie Brown meio pirado das ideias. Porém, o inverno acabou. Charlie continuava deprimido, mas tinha um coração bom. Ajudou um garotinho a empinar uma pipa, uma coisa que ele nunca conseguiu fazer. Apesar de perder a pipa do garoto, disse
disse para ele nunca desistir. Foi a mesma coisa que o As Voador fez com sua tropa, indo atrás de sua amada que estava em um dirigível presa, mas ainda tinha uma pedra no sapato chamado Barão Vermelho. Mas nada que uma boa ajuda de sua equipe e especialmente de Woodstock para dar um jeito nele. Só que Fifi também estava caindo do dirigível, então Snoopy teve que abandonar a caçada contra o Barão e salvar sua amada, voltando com seu fiel amigo para o seu aeródromo e fazendo a maior festa, deixando a luta contra o Barão para os próximos livros. Lucy não curtiu muito essa ideia de um cachorro voador, mas a história até que era boa. E era o último dia de aula, pois as férias de verão iriam começar, mas como última tarefa de férias, teriam que escolher as duplas para um projeto de verão, onde quem quisesse escolheria suas duplas, e quando chamaram Charlie Brown, ninguém se prontificou, mas a garotinha ruiva queria ser o seu par, deixando Charlie Brown bem confuso. Porém, finalmente tomou coragem para ir falar com ela, mas teria que ser rápido, pois o ônibus dela estava partindo para ir para um acampamento de verão. E parece que o mundo estava conspirando contra ele, mas conseguiu uma pipa. E meio atrapalhado, finalmente conseguiu empinar uma pipa, impressionando a todos que Charlie Brown tinha conseguido fazer isso. Com muito esforço, ele chegou até a garotinha ruiva, perguntando a ela o porquê escolheu ele para ser sua dupla, já que ele era um fracassado, inseguro e sem graça. E bom, ela respondeu que ele não era nada disso, e ela gostava de Charlie Brown pelo que ele era. Um garoto que teve compaixão pela sua irmã, foi honesto em uma reunião e muito divertido no baile, e ainda fez um resumo, sendo gentil enquanto ela estava fora. E quando olhava Charlie Brown, via todas as qualidades que ela admirava. Então Charlie devolveu o seu lápis, se tornando grandes amigos, dizendo que ela iria escrever o verão todo para Charlie Brown. A galerinha por ali ficou meio na dúvida se Charlie Brown estava bem ou não, mas ele sim, estava muito contente, que até ganhou um abraço do seu melhor amigo. Que lindo, cara! Com a galerinha o ovacionando, terminou uma história de muita amizade e fofura envolvida num filme só. E esse foi Snoopy e Charlie Brown Peanuts, o filme lá de 2015. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui!